Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós queremos trazer um tópico extremamente importante para você que quer vir estudar medicina em italiano aqui na Itália. Nosso tópico vai ser como passar no semestre filtro e nós vamos trazer aqui estratégias do Simple Med Itália. Primeiro de tudo, eu vou trazer para vocês aqui um diagrama que nós fizemos para poder nos guiar durante toda essa apresentação, para podermos descobrir como passar no semestre filtro. E a gente já começa com um aviso inicial. Este vídeo ele é destinado aos nossos alunos, então nós vamos ter insights aqui em que os nossos alunos vão ter acesso a esses materiais. E para você que está assistindo e que não é nosso aluno ainda, ou que vai se preparar de uma outra maneira, você pode pegar todos os insights que nós vamos trazer aqui e adaptar à tua realidade. São insights extremamente valiosos, tá? Então, acompanhe a gente porque eu tenho certeza que você vai sair deste vídeo com uma carga de informação muito valiosa para você poder aplicar na tua preparação do dia a dia, da tua preparação até o semestre filtro. Bom, e para os nossos alunos nós temos uma surpresa mais do que especial, porque aqui nós vamos destrinchar então, tudo o que nós estamos planejando como estratégia para você se preparar, você que é aluno Simple Med Itália, se preparar para o semestre filtro utilizando a nossa estratégia, os nossos materiais. Então vamos lá, primeiro de tudo. Então, o assunto inicial aqui nós já demos, depois vamos ali para o segundo tópico, que nós analisamos todos os conteúdos programáticos do primeiro semestre de algumas universidades italianas. E com isso nós utilizamos este conhecimento, todo esse compilado de conhecimento para montar a nossa estratégia, para montar o nosso cronograma, tá? Então nós estamos nos baseando no que as universidades ensinam no primeiro semestre, aliando, isso nós pegamos para o curso em italiano, e nós aliamos isso com o que nós tivemos também no nosso curso de medicina. Tanto eu, Mizuno, quanto o Greg, nós estudamos medicina na Universidade de Bolonha, para quem não nos conhece ainda, né? E nós passamos o primeiro semestre, nós estamos cursando em inglês. Então, nós passamos o primeiro semestre por também essas matérias que vocês vão passar, vocês que vão fazer o semestre filtro vão passar, que é biologia, física médica, química e bioquímica. Nós acabamos passando por essas matérias também, nós tivemos um approach em inglês, mas nós vimos que tem muita interface com o que é ensinado em italiano também. Mas então nós pegamos tudo isso, aliamos todo esse nosso conhecimento, estamos sintetizando com um grande detalhamento, trazendo da melhor maneira para vocês aqui. E trazendo insights também, tá? Beleza. Dito isso, pessoal, como são as aulas na faculdade? Então, olha só. Baseado, isso nós vamos falar, tomando como base a nossa experiência até agora e experiências de outras pessoas que estão próximas de nós ou que nós tivemos contato. Então, olha só, primeiro de tudo, né? Os professores das universidades fornecem listas de exercícios? Gente, normalmente os professores não vão fornecer listas de exercícios. Eles vão chegar na aula, vão dar uma aula expositiva com muito conteúdo aprofundado e no final da aula você não vai ter uma lista de exercício para poder praticar e validar o teu conhecimento, tá? Então, isso é o que normalmente acontece nas universidades. E olha só, como é que normalmente aqui o pessoal se prepara então para a prova, né? Bom, na Itália, algumas provas, muitas delas são orais, na verdade, né? E outras são escritas. As provas orais, elas normalmente cobram um conteúdo aprofundado. Então, o que normalmente o estudante italiano ele faz? Ele repete muitas vezes a matéria, ele pega tudo o que foi dado em aula, faz muitas anotações. Existe algo que se chama esbobina, que é uma transcrição da aula que alguns alunos acabam fazendo. Então, é muito normal, é muito difuso aqui na Itália isso. Então, os alunos estudam por isso. Então, eles repetem várias vezes para que isso seja internalizado e na hora da prova oral eles consigam colocar para fora. Tá, mas agora, no semestre filtro, nós estamos falando de uma prova escrita, uma prova onde você vai ter questões de marcar X, questões com múltiplas alternativas e questões de completar, tá? Então, da nossa experiência, os professores não disponibilizam muitos exercícios nesse tipo. Por quê? Uma vez que você tem questões de múltipla escolha, é interessante que você tenha exercícios para poder praticar. Então, com a nossa experiência, nós vimos que mesmo nas provas escritas, era difícil um professor disponibilizar uma lista de exercícios, tá? Bom, mas isso tudo eu tô falando de uma forma muito geral, né? E também levando em conta que o ensino das universidades, ele não vai ser unificado, ou seja, cada universidade vai ter autonomia para poder decidir como ela vai passar esses conteúdos do primeiro semestre. Beleza, dito isso, vamos para o próximo tópico. As aulas da faculdade costumam ser muito corridas. Gente, tenham em mente uma coisa. Na faculdade, existe uma enorme quantidade de matéria para ser passada e o professor, normalmente, ele tem pouco tempo para passar
toda essa gama de conteúdos. Portanto, as aulas costumam ser corridas, ou seja, o professor costuma ir bastante rápido na hora de passar os conteúdos, muitas vezes conteúdos complexos, justamente por falta de tempo, porque ele não consegue ficar detalhando e explicando muito um determinado conceito, mesmo que seja muito específico e muito detalhado, justamente por falta de tempo. É uma quantidade enorme de conteúdo para ser passada em um curto período de tempo. E até nós gravamos já um vídeo falando sobre isso, né? Falando sobre o primeiro semestre. O primeiro semestre ele vai ter 18 créditos, sendo 6 créditos para cada matéria. Isto considerando, né, os 6 CFUs, os 6 créditos universitários, acaba sendo pouco tempo para passar uma quantidade tão grande de matéria. Portanto, sim, as aulas da faculdade costumam ser corridas, costumam ser muito dinâmicas, né? No sentido de o professor passar muita coisa em pouco tempo. E olha só, como são dados os conteúdos, isso já vai ao encontro do que a gente está falando aqui, né? Os conteúdos eles são passados de uma maneira muito rápida, justamente pela falta de tempo, né? E olha só, o estudo prévio dos assuntos ajudará a ter um melhor aproveitamento do semestre filtro aqui? Sim, sem sombra de dúvidas, pessoal. A preparação prévia, você começar a estudar o quanto antes e começar a se preparar o quanto antes para o semestre filtro, sem dúvidas vai te colocar à frente de muitos candidatos. Então, nós vimos, como já havíamos falado, 3 meses para se preparar para todo esse conteúdo, ainda um conteúdo detalhado, vai ser bem corrido. Portanto, comece a se preparar o quanto antes. Essa é a nossa dica de ouro aqui para você. Comece a se preparar o quanto antes, tá? Levando em consideração que os conteúdos do semestre filtro serão dados de uma maneira mais aprofundada. Se você for para o semestre filtro achando que aquele conteúdo de biologia vai ser um conteúdinho ali de ciclo celular, mitose, meiose. Gente, atenção, porque nós vamos ver muitos detalhes além disso. Claro que você tem que saber isso. Isso é a base, é o ensino médio. Mas quando você vai para o ensino superior, quando você entra no primeiro semestre de medicina, isso acaba sendo elevado a um outro nível, né? Então agora vai ser cobrado, por exemplo, checkpoints para cada etapa do ciclo celular, as ciclinas, também outros assuntos como, por exemplo, aonde os espíndlos vão se ligar no centrômero do cromossomo. Coisas que a gente se via ali no ensino médio, era mais por curiosidade. Agora não, agora você precisa saber, tá? Então, assim que os conteúdos vão ser passados com mais detalhamento e conteúdos mais aprofundados. Como são as explicações dos professores? Eles tomam como já compreendidos os assuntos de base e apresentam de maneira direta conceitos complexos por restrição de tempo? Pessoal, isso foi exatamente o que nós estamos falando aqui, né? Olha só, os professores, mesmo que eles queiram passar todo esse conteúdo de uma maneira mais detalhada, dando explicações, eles se esforçam muito, mas nós vemos que vários deles têm um cronograma apertado para poder passar com tanto detalhamento. Normalmente, os professores vão correr, vão ter pouco tempo para passar, eles vão dar um mapa geral para vocês e vocês têm que se aprofundar, vocês têm que pegar esse mapa geral e percorrer a trilha dele, tá bom? Pouco tempo para adaptação ao estilo italiano de ensino, exatamente. Então, olha só, é um estilo diferente. É um estilo em que você tem mais teoria, você acaba tendo tudo passado com muito mais detalhes. Nós normalmente estamos acostumados com o ensino do Brasil, que é um ensino onde você pega os tópicos gerais, você vai passando nos tópicos gerais e o aprofundamento acaba sendo passado acaba sendo adicionado ali quando o aluno faz um estudo ativo, né? No estilo italiano de ensino, o que acontece? Muitas vezes o professor ele já dá esse detalhamento em aula, mas ele percorre tudo de uma maneira bem mais rápida, citando as coisas. E nesse detalhamento, nessa citação, por exemplo, até mesmo daquelas coisinhas no rodapé de livro, você vai ter que parar e estudar para poder entender. Então, a aula ela serve para você, para te dar um guia. Olha só, o professor vai passar determinados assuntos na aula, ele vai passar também por vários assuntos específicos, mas somente este momento de você assistir a aula, você não vai conseguir, na maioria das vezes, entender com a profundidade e com a sedimentação necessária desse conhecimento para que você possa converter todo esse conhecimento em acertar uma questão na prova. Por quê? Porque depois da aula você precisa sentar e estudar, fazer um estudo ativo, você precisa ir lá e por você mesmo ler aquele conteúdo novamente, refletir, sedimentar o teu conhecimento, praticar com questões, se colocar à prova para daí sim você estar preparado para a prova, tá bom? Aulas presenciais versus aulas online. Veja que nós vamos ter uma limitação de espaço físico em grande parte das universidades, até porque elas têm uma capacidade física limitada. Claro que elas
vão fazer adaptações, vão ter meios diferentes para poder receber uma grande quantidade de alunos que vão se inscrever nesse semestre filtro. Mas como foi aberto ali a possibilidade também dessas universidades oferecerem aulas online e até o momento foi estipulado que cada universidade vai ser soberana sobre como passar esses conteúdos, há a possibilidade de universidades usarem o método online para fazer as suas aulas poderem alcançar mais pessoas, né? Então, claro, isso, no momento em que nós estamos gravando esse vídeo, não foi definido exatamente como as universidades irão fazer isso, mas há esta possibilidade de serem aulas online, tá? Detalhe, gente, claro que aulas online têm os seus benefícios, têm os seus pontos negativos, como por exemplo, se uma aula estiver sendo dada online e a conexão naquele dia não for uma conexão tão estável, tanto do professor quanto do aluno, essa aula vai ser prejudicada inevitavelmente, né? Aulas presenciais com um espaço físico limitado, em que, por exemplo, muitas pessoas estão em uma sala, fica uma sala apertada, pode também prejudicar o ensino. Então, veja que as universidades ainda vão ter que lidar com essa questão e no futuro próximo nós iremos saber como essa dificuldade será contornada, tá? Mas beleza, pessoal, então esse foi um panorama geral de como são as aulas na faculdade, para você poder entender um pouco de como é a dinâmica dessas aulas.